Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Arrancou hoje a 53ª edição da Feira Internacional de Maputo. Mais de 1940 empresas nacionais e 26 países participam desta edição, que foi esta manhã inaugurada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Passavam das 9 horas da manhã quando o Presidente da República, Filipe Nyusi, chegou a Facim. Recebido pelo governador da província de Maputo e membros do governo, o chefe de Estado foi logo cortar a fita que simboliza a abertura oficial da Feira Internacional de Maputo. Ato logo a seguir saudado por alunos das escolas circunvizinhas. A seguir, o chefe de Estado percorreu os pavilhões que compõem a Facim. Primeiro foi o pavilhão Moçambique, onde todas as províncias do país expõem as suas riquezas naturais, desde a produção agrícola, recursos minerais, produções artísticas, inovações, entre outras. Depois foi ao pavilhão Majed, onde estão expostas empresas estrangeiras, a maior parte das quais vieram a Moçambique procurar oportunidades de negócios nesta feira. Passou pelo pavilhão exclusivo das micro, pequenas e médias empresas e visitou o pavilhão da agricultura e pecuária. A cerimônia de abertura viria a terminar com a premiação das pequenas e médias empresas que se destacaram entre 2016 e 2017 em termos de exportações nos setores de pesca, agricultura, minas e produtos manufaturados. Mas também foram premiados os maiores investidores nos setores de agricultura, energia, infraestruturas, serviços, turismo e indústria. E porque nesta feira participam pela primeira vez empresas da República da Bielorrússia, o Presidente da República deixou uma palavra de apreço às mesmas. Aos participantes estrangeiros, em particular, queremos dizer que a vossa presença constitui para nós uma ocasião singular para o reforço, a promoção e o aprofundamento da cooperação entre o povo de Moçambique e os vossos países, num exercício para nós exaltante de fortalecimento das nossas economias. Queremos saudar, como é habitual, de forma particular, a República da Bielorrússia, que se junta a nós neste evento pela primeira vez. Sejam bem-vindos a esta terra. Aos expositores estrangeiros nacionais, Filipe Nyusi deixou garantia dos esforços do governo para melhorar continuamente o ambiente de negócio. O nosso governo tem estado a trabalhar no sentido de capitalizar estas oportunidades de investimento. Realiza ações que visam dar corpo ao nosso compromisso de continuar a aumentar a produção e a produtividade, melhorando a competitividade em todos os setores, com ênfase naqueles que definimos como prioritários: agricultura, energia, infraestruturas e turismo. Por outro lado, no princípio de consolidar de diversificação e economia, o nosso compromisso inclui ainda a promoção da industrialização, orientando-o para a modernização da nossa economia e o aumento das exportações, bem como a cadeia de valor dos produtos primários nacionais, assegurando a integração do conteúdo local. Reafirmou igualmente a aposta nas pequenas e médias empresas. Está a emergir de forma gradual, mas firme, a agricultura comercial nacional. Percebemos que nesta edição, pela primeira vez, foi instituído o pavilhão PME, como um espaço dedicado ao apoio a algumas das micro, pequenas e médias empresas existentes no país. Estas empresas já fazem exportação ou têm potencial de o fazer bem. É gratificante para nós recordar que os investidores em Moçambique estão e estarão no entreposto de destaque da região austral. Os portos de Maputo, Beira, Nacala e Macuzi, em franca projeção, são excelentes portas de entrada para o mercado regional. As ferrovias e as rodovias que ligam Moçambique à África do Sul, Zimbábue, Zâmbia, Suazilândia, incluindo a variante economicamente viável do corredor de Nacala, que liga Moçambique e Malawi, são uma realidade que deve ser capitalizada. A estrada cuja construção arrancará brevemente e que irá ligar Moçambique e a República Unida da Tanzânia através da ponte emblemática da unidade sobre o rio Ruvuma, já construída, é outra base para explorar para a promoção da economia entre estes dois países.
queremos usar esta oportunidade, mais uma vez, para saudar e encorajar o governo do Malawi pela sua decisão de uso pleno do corredor de Nacala. No dia 18 de agosto corrente, procedeu à inauguração formal das secções 3 e 5 da referida linha, assistida pelo Porto de Nacala. O governo moçambicano se compromete a dar todo o apoio necessário e continuará a encorajar os parceiros nacionais e estrangeiros para a sustentabilidade deste projeto ferroportuário de valor regional. A Feira Internacional de Maputo termina no próximo domingo. Expositores nacionais estiveram em força na abertura da 53ª edição da Feira Internacional de Maputo. A expectativa de muitos é de projetar as suas marcas e aumentar as vendas. Da Facim, esta segunda-feira foi marcado por uma movimentação incomum dos expositores, ao contrário do que se assistiu nos anos anteriores. Expositores revelaram estar preparados para aproveitar a maior feira comercial, para divulgar as suas marcas e, sobretudo, aumentar as vendas. Cabo Delgado traz o lema promovendo as cadeias de valor dos recursos naturais. O desafio é atrair investimentos para o aproveitamento das oportunidades nas diversas cadeias de valor. E para este ano escolhemos especificamente uma única área, que é a área do turismo. Foi eleito pelo governo provincial em sessão alargada de administradores que tínhamos que fazer aqui a exibição daquilo que são as potencialidades turísticas, e associado a isto está em consonância com uma das recomendações presidenciais do chefe de Estado. O IPET, como Instituto Técnico Profissional de Tecnologia e Empreendedorismo, traz alguma prática do curso de CCUP e Eletricidade Industrial. Como o ensino técnico profissional é conciliar a teoria e a prática, então nós queremos que através disso o estudante saiba que no IPET não é só na teoria, mas na prática também há evidências daquilo que é o desempenho acadêmico. Nós já formamos muitos estudantes que estão no mercado já a trabalhar. Mas nem todos estão para vender. Instituições como o Instituto de Supervisão de Seguros, Bolsa de Valores de Moçambique e Instituto de Aviação de Moçambique estão preocupadas em tornar-se mais visíveis e conhecidas pela sociedade, mesmo porque há baixo consumo dos serviços de seguro e de adesão das empresas na Bolsa. Está presente na feira, primeiro para divulgar e dar a conhecer que existe uma autoridade de aviação civil em Moçambique e mostrar quais são os trabalhos que nós desenvolvemos. Nós estamos aqui para um caráter mais informativo do que um caráter de querer vender ou qualquer produto. Nós, como Bolsa, estamos aqui para pôr ao dispor dos empresários, dos investidores, aquilo que são os produtos da Bolsa, querendo que mais empresas a operar em Moçambique cotem-se na Bolsa, mas também outros serviços como o registro de títulos e de titulares, não é? Na Central de Valores Mobiliários, mas nós também queremos aproveitar esta oportunidade para disseminar informação sobre a Bolsa, sobre o mercado de capitais. Primeiro é preciso, de facto, as pessoas saibam que o IFSM existe, o que é que faz. Segundo um estudo feito em 2014, apenas 8% da população tem seguro. E é preciso que se faça algum esforço para se explicar qual é a importância do seguro na vida de cada um. A feira arrancou na manhã desta segunda-feira e encerra 3 de setembro próximo. A Bielorrússia, país que participa pela primeira vez na Facim, está em busca de intercâmbio com investidores no setor da educação. Os expositores deste país dizem ter técnicas de formação de baixo custo e que se ajustam a países como Moçambique. Já a Itália está presente na feira com foco na exploração de hidrocarbonetos. Expositores estrangeiros estão em peso na feira, movidos pela confiança de que o país está a recuperar rapidamente da crise econômica que vem desde 2015. A Bielorrússia participa pela primeira vez e parece ter estudado com profundidade as prioridades de Moçambique, a avaliar pelo tipo de produtos e serviços que veio exibir, que incluem a educação e a agricultura. We are promoting educational programs.
Estamos a promover programas de educação para estudantes. Temos algumas bolsas de estudo e é importante dizer que a educação na Bielorrússia é de boa qualidade. Na Bielorrússia, a educação não é pior, mas é de baixo custo. Também trazemos algumas máquinas para a área da agricultura, desenvolvidas na nossa Academia de Ciências, para apresentar aos visitantes. A Itália é um participante quase assíduo. Este ano, com a decisão de investimentos na área de produção de gás na bacia do Rovuma, decidiu atribuir prioridade a este setor. Este ano, a FACIM, temos uma componente grande de empresários que são no setor do óleo e gás. Falamos de serviço de logística, falamos de serviço de eletricidades, falamos do principal operador, que é a Prismia, né, o principal operador de produção de cabos elétricos, também cabos elétricos lá para o fundo do mar, e falamos de empresas que fazem válvulas, fazem equipamento. Também há quem se inscreveu na feira para buscar oportunidade na área de turismo. Nós dispomos de dois Embraers, o 120 e 145, operando atualmente na África vizinha, África do Sul, Portugal, Angola, São Tomé e Bruxelas. E gostaríamos estruturalmente de ter à disposição do mercado nacional. Ao primeiro dia, o fluxo de visitantes não foi significativo, mas os que lá foram consideram que estão criadas condições para uma feira de sucesso. Até que eu só vi coisas impressionantes, produtos alimentares, agricultura muito bonita de Maputo. Aproveitei a apreciar, o bocado estava aqui, li alguns livros, é bom. Parece que os empresários fizeram uma boa exposição, que dá para fazer marketing tanto de produtos moçambicanos como os produtos também estrangeiros. A edição deste ano conta com 1.940 empresas nacionais, 540 estrangeiras e uma participação de 26 países. Abertura oficial da 53ª edição da FACIM. Vamos olhar para outras informações do país. Um agente da Polícia de Trânsito, ainda não identificado, morreu atropelado na manhã desta segunda-feira ao longo da Avenida de Moçambique, em Maputo. O caso deu-se quando um automobilista que está a contas com a polícia desobedeceu ao sinal do agente e o colheu mortalmente. Um trabalho destes acabou terminando em fatalidade para um agente da Polícia de Trânsito ao longo da manhã desta segunda-feira, que foi colhido por um automobilista que desobedeceu ao seu sinal e o atropelou mortalmente, precisamente aqui no bairro do Jardim, na Avenida de Moçambique, na cidade de Maputo. A PRM ainda não se pronunciou sobre o caso, mas a STV sabe que o caso já corre os seus trâmites legais na 5ª Esquadra, concretamente no Hospital Central de Maputo. Importa referir que as mortes por acidentes de viação estão a atingir níveis alarmantes e só na 3ª semana do mês de agosto 25 pessoas morreram vítimas de acidentes de viação e, na sua maioria, por atropelamento. A imagem é de Elton Sembani, Gersil Chirinza, STV. 2 mortos e 32 feridos, entre graves e ligeiros, é o balanço de 10 acidentes de aviação registrados durante a semana passada na cidade de Maputo. Os números foram divulgados hoje pela Polícia da República ao nível da capital do país. A polícia diz que a semana foi calma comparativamente ao igual período do ano passado, ao registrar 47 casos criminais, dos quais foram esclarecidos mais da metade. Os dados foram divulgados durante o balanço sobre as ocorrências semanais da Polícia da República de Moçambique ao nível da cidade de Maputo. No que se refere aos acidentes de viação, tivemos registro de 10 casos contra 8 do igual período do ano passado. Dos 10 atuais, 8 foram do tipo atropelamento, 2 do tipo despiste e choque contra obstáculo fixo. Sobre a criminalidade no geral, os resultados operativos da polícia ao nível da cidade de Maputo referem que entre 21 e 27 de agosto foram registrados 47 casos. Destes, consta que o desmantelamento de uma quadrilha que operava com recurso à arma de fogo, tendo culminado com a detenção deste jovem, que fazia parte do grupo.
Porém, tivemos registro de alguns casos de crimes contra o património. Estamos a falar de furtos qualificados e simples, tantos outros crimes que compõem esta família delitiva. E foram, portanto, registrados neste período 47 casos desses e a polícia conseguiu esclarecer, portanto, 82% portanto, desses casos. Foram alcançados vários resultados operativos, sendo de destaque a apreensão de uma arma de fogo do tipo pistola, contendo uma munição na área da 14ª Esquadra, na posse do indivíduo que faz parte de uma quadrilha que se dedicava a roubos com recurso à arma de fogo em residências e estabelecimentos comerciais. Portanto, neste momento foi detido o indivíduo, componente dessa quadrilha, outros 3 continuam a monte. O indiciado, no entanto, nega a versão policial. As polícias chegaram na minha casa. Quando chegaram em casa, pegaram meu irmão. Quando eu saí, perguntei o que se passa. A polícia disse que queremos você. Para me levar até aqui na esquadra com meu irmão. Aquele meu vizinho ligou para eles, disse que vão encontrar a arma em lugar X. Não conheço. Naquela hora que a polícia foi levar a arma, eu já não estive lá. Ao nível da cidade da Beira, a Polícia de Trânsito exorta todos os dirigentes políticos e governamentais para se envolverem de forma direta e ativa na sensibilização da população com vista à redução de mortes causadas por acidentes de aviação no país. A exortação foi lançada pelo chefe das operações do Departamento da Polícia de Trânsito em Sofala, Armando Zunguza, no decurso de uma auscultação pública sobre a proposta da Política Nacional de Segurança Rodoviária que decorreu recentemente na cidade da Beira. Zunguza é de opinião que os políticos e governantes deveriam se empenhar cada vez mais na mitigação dos acidentes rodoviários em Moçambique, que infelizmente continuam a fazer vítimas humanas. Não sei se eu for esse, mas pronto, como estamos aqui a tratarmos da segurança rodoviária, então os nossos dirigentes nos seus comícios deviam falar, passar uma pequena mensagem relacionada à segurança rodoviária, porque são essas populações que ao atravessarem a via pública são colhidas pelas viaturas. O que temos verificado? Os nossos dirigentes que sempre lidam com a população nas reuniões, nos comícios, são poucos que falam uma palavra sobre a segurança rodoviária. Mas fala de malária, fala de HIV-Sida, mas não fala de acidente de aviação também. É um motivo, é um fator que mata muitas pessoas. A Polícia de Trânsito defendeu, por outro lado, maiores investimentos neste setor por parte do Estado com vista a garantir a segurança rodoviária. E o Estado financiando, logo vamos ter meios, equipamentos para podermos fazer face à segurança rodoviária. E se conseguirmos esses meios, a fiscalização será melhorada. Melhorando a fiscalização, automaticamente estaremos a reduzir os acidentes de aviação, que é o fim último. Para que as pessoas não sofram, as pessoas não moram. Com as novas políticas, o Ministério dos Transportes e Comunicação pretende reduzir até 50% os atuais índices de acidentes de aviação no país. Mas nós temos que ser confiantes na estratégia, na política que estamos aqui a propor e o governo vai acolher e acolhendo, eventualmente ou evidentemente, vai disponibilizar recursos, há de haver busca de recursos na parceria, no Estado, para que haja implementação desse instrumento. E queremos que a situação se inverta em termos de acidente de aviação. Só este ano foram registrados cerca de 90 acidentes de aviação em Sofala que mataram 20 pessoas, contra 222 acidentes no ano passado que causaram a morte de 28 pessoas. Daí a nossa grande preocupação para que, de facto, esta política seja um instrumento que traz a aglutinação de tudo aquilo que nós pensamos sobre como é que podemos melhorar a nossa componente de segurança rodoviária. As causas dos acidentes já estão identificadas, falamos, por exemplo, da má travessia, falamos, por exemplo, da condução sob o estado do efeito do álcool, falamos do excesso de velocidade e tudo isso, fazendo a sua convergência, vai dando como fator principal o comportamento humano. As previsões indicam que até finais do próximo mês, a proposta em causa será remetida ao Conselho de Ministros.
É ilegal passar multas a automobilistas que conduzem viaturas com vidros fumados, considera a Ordem dos Advogados de Moçambique. A organização diz que não há no país um dispositivo legal que permita aos polícias punirem condutores nestas circunstâncias. Faz tempo que a polícia atua contra automobilistas com viaturas de vidros fumados, por alegadamente acobertarem e facilitarem crimes como raptos e assaltos. É proibido por lei colocar estas películas em vidros. Portanto, isso significa alteração de características originais da própria viatura. Esta segunda-feira, a Ordem dos Advogados de Moçambique veio ao público afirmar que a atuação da polícia é ilegal. Segundo a organização, a alteração das características originais de uma viatura não pode ser razão para a aplicação de multas e sanções. E, como tal, viola o princípio do Estado de Direito Democrático, viola os direitos e as liberdades que as pessoas têm de colocarem nos seus automóveis o tipo de vidro que o desejarem. Portanto, a lei não diz que constitui a alteração de veículo a colocação de vidros fumados. Portanto, onde a lei não diz, não cabe ao aplicador ou ao fiscalizador de trânsito deduzir que uma característica que não consta da lei seja uma infração. A Ordem dos Advogados adverte os automobilistas lesados a procurarem assistência jurídica. É uma causa social que nós entendemos relevante. A Ordem dos Advogados tem um instituto de apoio jurídico, de assistência jurídica, similar ao IPAS no Estado. E no âmbito deste instituto, os afetados, os interessados poderão dirigir-se à Ordem e a Ordem poderá dar o devido patrocínio jurídico neste tipo de casos. Recorde-se que em junho, a PRM explicou que a medida visa proteger interesses gerais de toda a sociedade. Adriano Maliani diz que a cobrança das mais-valias da ENI não depende mais do governo e que há outros intervenientes que deverão fechar o processo para poder-se coletar receitas aos cofres do Estado. A Autoridade Tributária de Moçambique disse a 3 de agosto corrente que estava à espera da autorização do governo para cobrar 350 milhões de dólares referentes a impostos de mais-valias na venda de ativos da empresa italiana ENI à norte-americana ExxonMobil. A entidade previa na altura cobrar as receitas até outubro próximo. Como é que esses fundos podem ser a melhor... Entretanto, o Ministro da Economia e Finanças explicou esta segunda-feira que o governo já cumpriu o seu papel e que agora o processo está dependente do fecho do processo entre a ENI e a ExxonMobil, porque a venda de ações aconteceu fora de Moçambique. Adriano Maliani espera que os 350 milhões de dólares sejam cobrados até dezembro. O processo está a dar, os prazos até agora não têm informação diferente de que não aconteça antes do fim do ano, mas, como eu digo, o processo de pagamento, da conclusão do processo já não depende do Estado. O Estado já fez o que tinha a ser feito e então, a nível das autoridades fora do país, é que tem que fechar e a partir daí eles têm um prazo que são 30 dias depois de fechar lá para trazer os fundos aqui no país. O Ministro da Economia e Finanças falou também da proposta do Fundo Nacional de Desenvolvimento que deverá ser sustentado com receitas das mais-valias. Diz que o Ministério ainda está a estudar a viabilidade, devendo levar a proposta ao Conselho de Ministros ainda este 2017. O que existe no país são vários fundos. Nós temos vários fundos e o que penso que é importante é ver como é que esses fundos podem ser melhor articulados. Quer dizer que pode existir um fundo, digamos assim, que é nacional, que crie as condições para que os outros operadores, incluindo os fundos que existem, possam aceder a esses fundos, porque cada pequeno fundo e cada operador tem o seu nicho de mercado. O Ministério das Finanças está a apresentar uma proposta, trabalhar numa proposta na sua função de Ministério da Economia, com a obrigação de tomar a iniciativa, e depois vamos levar o assunto no órgão do governo apropriado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento vai funcionar de forma parecida a um fundo soberano
e deverá financiar projetos diversos para o desenvolvimento do país. Empresas sentem-se sufocadas com as altas taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras. A reclamação foi apresentada hoje durante a visita que o Ministro da Economia e Finanças efetuou à CTA. É a primeira visita que Adriano Maliani efetua à CTA desde que é dirigida por Agostinho Vuma. No encontro com os representantes do setor privado, Maliani foi confrontado com reclamações de sufoco pelas altas taxas de juros que os bancos cobram nos empréstimos. A taxa de incumprimento está a aumentar, desde que as taxas de juros também subiram. Em relação ao endividamento, a dívida do Estado para com as empresas, o Estado tem planos concretos para a sua minimização. É evidente que não há condições ao nível da receita fiscal para se resolver todo o problema da dívida que o Estado tem com as empresas moçambicanas. Mas há algumas medidas que irão ser implementadas de forma a aliviar essa dívida e, de certa forma, as empresas moçambicanas terem alguma liquidez para funcionarem em situação normal. Maliani diz que o Executivo está a trabalhar para reduzir a inflação e que o empresariado deve ser mais ativo, de modo a ultrapassar os atuais desafios da economia. Nós gostaríamos, como governo, ver o setor empresarial mais ativo na mobilização de parceiros externos para financiar projetos em Moçambique. E eu solicitei que pegasse naqueles indicadores que acham que são determinantes e colocar, que é para podermos avançar nessa direção, porque o objetivo é exatamente isto. Nós temos que ter um empresariado moçambicano forte, um empresariado que pode fazer acontecer as coisas e o Estado criar as condições para que, pelo menos, os contratos sejam cumpridos. O ministro diz que o setor privado e o governo devem trabalhar juntos na promoção do conteúdo nacional e no empoderamento das pequenas e médias empresas do país. No campo político, o MDM celebra o seu dia com apelos à construção de uma paz efetiva, baseada numa democracia pura e com exortações ao cumprimento da lei e não de agendas políticas. O Movimento Democrático de Moçambique, liderado por Davis Simango, mostrou-se hoje preocupado com o estágio atual do processo de diálogo agora em curso no país, que tem visto o alcance de uma paz efetiva. Davis Simango entende que o governo e a Renamo podem estar à busca de entendimento apenas para acomodar a realização das próximas eleições, o que para ele, a ser verdade, pode minar o bem-estar dos moçambicanos. E nós estamos a dizer, para eleger o governador, quando você muda na Constituição da República, tem que ir à Assembleia da República. A Assembleia da República tem que ouvir o povo de Moçambique, o que pensa sobre isto. As eleições para 2019 têm que ser convocadas até abril do próximo ano. E a Assembleia da República não recebeu nenhum documento. O que é que vai acontecer? Vamos discutir em cima do joelho, assinar documentos a correr na cabeça, para depois sair o torto. Por isso, os quadros do MDM têm que trabalhar muito. Simango falava neste 28 de agosto, data considerada de Dia da Revolução no seio deste partido, pois foi nesta data, em 2008, que foram rompidos os laços entre Davis Simango e a Renamo, quando a Perdiz apostou em Manuel Pereira para concorrer na Beira. No mesmo dia, milhares de membros da Perdiz revoltaram-se contra a decisão, apoiaram a candidatura independente de Davis Simango e mais tarde fundaram o MDM. Para celebrar a data, os membros deste partido marcharam hoje por algumas ruas da cidade. Uma marcha foi desaguar no bairro dos Pioneiros, exatamente neste ponto onde foram feridos alguns apoiantes de Davis Simango com balas da polícia, que foram chamados naquele dia pela Renamo para dispersar os manifestantes. A celebração da data contou com a presença do presidente do município de Climano. A caminho do 11º Congresso do Partido no Poder, trazemos hoje mais um testemunho do veterano que está na Frelimo desde o primeiro Congresso e participou de grande parte das reuniões magnas daquele partido. Chama-se Inácio Nunes, é veterano da luta de libertação nacional e é uma das memórias vivas dos congressos da Frelimo. A caminho do 11º, analisa as principais decisões tomadas nos congressos que participou, com destaque para o 4º. Porque foi o congresso que eu senti mais dentro
de Moçambique, porque o outro, eu estava na Jornada Libertária, o segundo congresso. O terceiro, eu não sentia assim muita eficácia da nossa participação sobre a economia. Mas o quarto, que se realizou no Maputo, e realmente resolvemos muitos problemas relacionados à nossa economia. Com o pretexto de que o socialismo não estava a trazer muitos benefícios, mas na realidade eu estava a me sentir mais beneficiado com o quarto congresso. Foi realmente, estávamos a enraizar o socialismo. E nós estávamos a ver realmente se a economia fosse muito bem distribuída para todo o moçambicano, trazia menos problemas que apareceram depois do quarto congresso. No sexto congresso, realizado em agosto de 1991, Inácio Nunes é eleito membro do Comitê Central. Das decisões que aqui ajudou a tomar, destaca a separação das águas entre o partido e o governo. Essas remodelações foram para fazer acreditar ao povo que nós somos pró-povo. Não queríamos misturar a palavra partido e o Estado. Foi na altura em que nós realmente decidimos que o primeiro secretário do partido em cada província podia dividir as tarefas. Então, o primeiro secretário era do partido e o administrador era só do governo. Estávamos a fazer o trabalho de mostrar que nós éramos capazes de resolvermos todos os pedidos do povo. E o povo queria, na altura, sentir-se separado entre o governo e o partido. Simples para nós começarmos a vermos que o partido tinha o seu trabalho e o governo tinha o seu trabalho. Portanto, tinha o seu papel de dirigente e o outro tinha o trabalho de realizações. Na ressaca da vitória eleitoral apertada em 1999, a Frelimo realiza em 2012 o 8º Congresso. Dentre várias decisões tomadas, destaque para a eleição de Armando Guebuza para secretário-geral e candidato presidencial de 2004. Eu penso que foi graças a essa nossa iniciativa de ser um partido forte, ser um partido de modificações, de aceitar todas as necessidades que o povo quisesse. Foi isso que nós ganhamos, porque realmente as eleições foram muito apertadas. Ganhamos por um tangente com o nosso inimigo. Na altura não se podia chamar até inimigo, tinha que dizer os simples adversários, mas na realidade aquele era o nosso inimigo. Porque ele não queria ser brincadeiras, queria destruir-nos, queria nos ver destruídos praticamente. Foi uma mudança que Nunes considera ter sido tão necessária quanto importante por um momento em que o partido se encontrava. Era necessário, era muito necessário, porque só com mudanças as pessoas aceitavam a nossa imagem. E nós tínhamos essa facilidade de mudar tudo o que é necessário para nossas vitórias. E foi preciso realmente a gente apertar o cinto e dizer: Guebuza deve fazer um trabalho importante para que realmente ganhemos com muita margem. Depois destes jacos, vamos fazer uma breve pausa no Jornal da Noite e vamos para um intervalo. Voltamos já a seguir e com mais notícias. Até já. Sabes qual é o nosso maior compromisso? É continuar a ser um banco que supere sempre as tuas expectativas. Um banco inovador, simples e prático. Um banco que te apoia de todas as maneiras. E onde tu sabes que podes depositar sempre toda a tua confiança. Há um banco assim para ti em Moçambique. O BCI é daqui. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB.
a ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Gorongosa is an amazing place. As a Mozambican, I'm very proud to have this park in our country, and I think every Mozambican should be proud of that and should protect this park. We need to keep this for the next generations of Mozambicans that are coming. And I believe we already have a lot of Mozambicans that want this, that fight for this, but we really need more. O trabalho de restaurar a Gorongosa está ainda no início, mas parece que o parque acabou de fazer um novo amigo importante. Pedro was just telling me an interesting story about this guy who's just shown up in Chitango. Yes. He's been poaching here for a long, long time, and now he's decided to come in and turn in his weapon and stop poaching. And he's the first guy that has ever done that in this way, so everybody's really excited. Yeah. No, agora. Agora já é mais, It's fantastic. What it shows is that these guys are really doing their job, because now people on the outside are starting to hear it. There's ranger training going on, there's serious anti-poaching, they're catching lots of poachers. So anybody there on the outside is getting a little bit concerned that it's a potential that they might get caught. And if they get caught with a weapon, it's a serious offense. Anybody holding on to a weapon has got to be thinking seriously now about coming and following this guy in to hand in the guns. I'm very optimistic that any time this poaching is going to finish. Now it's starting. This is an indicator, the first indicator. Yeah, the very first. It's the first. É uma grande vitória para os fiscais do parque. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário.
O seu dia começa conosco e com você informado. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e abrimos com a celebração do Dia do Doador de Sangue. O país precisa de pelo menos 150 mil unidades de sangue para responder com rapidez aos pedidos de transfusão de sangue. A Ministra da Saúde apelou ao aumento do número de dadores voluntários de sangue para que se possa salvar mais vidas. As celebrações centrais do Dia Nacional do Dador de Sangue, assinalado nesta segunda-feira, decorreram no edifício de Serviço Nacional de Sangue em Maputo. A celebração desta data tem por objetivo consciencializar a sociedade sobre a necessidade de maior comprometimento na doação de sangue. Dados do Ministério da Saúde indicam que são necessárias no mínimo 150 mil unidades de sangue para responder com rapidez aos pedidos de transfusão. Nós precisaríamos de ter pelo menos umas 150 mil unidades para que, assim que entrasse um pedido, nós respondêssemos em tempo recorde. De janeiro a junho deste ano, na cidade de Maputo e no Hospital Provincial da Matola, foram colhidas 20.040 unidades de sangue. Continua sendo um desafio aumentar o número de doações provenientes de dadores voluntários e de repetição, em comparação com as necessidades dos doentes, sobretudo nas zonas rurais. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a colheita de sangue através de dádivas voluntárias e não remuneradas, por meio de sistemas bem organizados de recrutamento de dadores, provou ser a mais segura, mais eficaz e mais eficiente. A falta de informação e as crenças religiosas são apontadas como principais causas para a não adesão nos programas de doação de sangue. Ainda nas celebrações do Dia Nacional do Dador, a ministra doou sangue para incentivar a sociedade a aderir aos programas e entregou certificados de mérito a entidades
e pessoas singulares que têm contribuído nas campanhas de doação. A dispersão entre os campos de lavoura está a acarretar altos custos para o setor da agricultura em Manica. Para solucionar o problema, o setor pretende criar condomínios verdes para os produtores de pequena escala. O setor de agricultura em Manica pretende solucionar a médio prazo o problema da agricultura mecanizada na província. Para o efeito, está a introduzir condomínios agronômicos como forma de reduzir a distância entre os beneficiários e os serviços de lavoura. Agora introduzimos os condomínios verdes. Todos aqueles que estão a entrar para a produção, são funcionários e são jovens que querem produzir, nós identificamos uma área, dividimos em parcelas e colocamos lá eles a produzirem, para facilitar o processo da lavoura. E não só estabelecemos a ligação destes campos com os centros de prestação de serviço, com os parques de máquina, para poder facilitar o processo da lavoura. Também apadrinhamos estes pequenos agricultores com os centros de prestação de serviço, no sentido de fazerem a lavoura, pagarem 50%, para no final da campanha pagarem os outros 50%. Para a Sônia Namaumbo, diretora provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de Manica, a medida surge depois de se constatar fraca adesão aos serviços de mecanização devido à dispersão entre os campos de cultivo. Os nossos pequenos agricultores ainda não estão preparados para poderem fazer a lavoura, pagar os serviços de lavoura. E, em algum momento clamam pelo preço e não só também o próprio gestor do parque de máquina acha que os nossos agricultores estão com campos dispersos e que para eles forem a fazer as lavouras, se amanhã vão a este campo, num extremo, estou a falar, vamos dar um exemplo de Manica, amanhã vai a Mavonde para fazer lavoura de um campo, tem que voltar para o centro, depois no dia seguinte tem que ir a Messica, é um combustível que ele gasta. Em Manica, os parques de máquinas agrárias estão espalhados em 10 distritos, faltando apenas a sua implantação em Machás e Mussurize. Foi lançada recentemente na cidade da Beira uma obra literária que aborda os fatores que dificultam a produção e comercialização em grande escala de cereais na região centro do país. A obra pertence a Armindo Tambo, que é o atual vice-reitor da Universidade Católica de Moçambique. Com 205 páginas, o livro faz uma descrição sobre a produção de cereais nos 3 grandes centros de produção de comida, tal é o caso nos distritos de Angônia, na província de Tete, Gorongosa, em Sofala e Namacurra, na Zambésia. Na sua obra, Tambo faz uma radiografia sobre os fatores que dificultam a produção em grande escala, armazenagem e comercialização, com o objetivo de ajudar o crescimento do setor. A região centro de Moçambique tem 5 milhões de hectares utilizáveis para a agricultura, sendo apenas 3,3 milhões de hectares podem ser irrigados, mas apenas 50 mil hectares estão sendo irrigados. Existe uma redução geral no investimento, como se referiu anteriormente, em insumos agrícolas. Portanto, aqui encontramos um paradoxo, porque entre a teoria e a prática, nós nos referimos que a Moçambique, a sua atividade principal é a agricultura, mas ao mesmo tempo nós encontramos em vários setores, em termos de orçamentos, o budget, investimento totalmente reduzido. Portanto, falamos uma coisa e fazemos outra. Este é que é o grande problema. As personalidades presentes no lançamento deste livro acreditam de forma unânime que a obra poderá trazer muitas contribuições no quadro de produção de políticas para o setor da agricultura. Eu penso que poderá ser uma mais-valia para os atores públicos, nomeadamente o governo, os privados, poderem tirar algumas lições de como melhorar a produção e a produtividade e, acima de tudo, desenhar políticas, estratégias para a produção de cereais e assim reduzir o índice da subnutrição. Estou muito feliz porque sei a importância que a agricultura tem para o nosso país e para o mundo, de maneira que estou muito feliz por a Casa do Artista neste momento. Eu estou a falar um pouco como presidente da associação, não como
pessoa que entende alguma coisa de agricultura, mas estou muito feliz por ter acolhido esta obra que me parece, que penso que é tão importante para o país. A região centro é aquela que maiores potencialidades tem, mas infelizmente tem havido muito pouco investimento. É importante que o Estado assuma o papel, que crie as condições para que de facto o camponês possa ter a segurança e possa para poder desenvolver a sua atividade na produção de cereais, que afinal de contas são a base da alimentação. A questão da segurança alimentar do moçambicano, do cidadão, é tratada neste livro com grande propriedade. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. Um tribunal indiano condenou hoje um líder religioso a 20 anos de prisão por violação a 2 mulheres seguidoras do seu culto. O julgamento do líder, que se estima ter mais de 50 milhões de seguidores no mundo, gerou protestos que resultaram em mais de 30 mortes. É praticamente um braço de ferro entre as forças religiosas e as forças políticas que já causou 38 mortes e 250 feridos desde a última sexta-feira na Índia. O tumulto deve-se ao julgamento de um líder espiritual, Gurmeet Ram Rahim, chamado Guru na Índia, acusado de ter abusado sexualmente 2 mulheres seguidoras da sua seita, denominada Sera-Sacha Sauda, em 2002. Esta segunda-feira, o homem com mais de 50 milhões de seguidores foi sentenciado a uma pena de 20 anos de prisão. Receando-se que a violência que se registrou no final de semana se repetisse e disturbasse o julgamento, o juiz teve de ser deslocado, sob forte segurança, à prisão de Rohtak, onde está detido o guru, tendo lá dado a sentença. Segundo a Al Jazeera, 4.000 tropas foram colocadas em patrulha na zona de Rohtak e Sirsa e receberam ordens de abater quaisquer protestantes à vista. O alerta da recolha foi colocado nas 2 cidades e os transportes públicos com destino a Rohtak foram proibidos de circular como forma de impedir os protestantes de chegar ao local. O processo judicial de violação foi aberto contra o guru de 50 anos em 2002, depois de uma carta anónima enviada ao primeiro-ministro de então. O autor acusava Ram Rahim de repetidas violações sexuais. Porém, esta não é a única acusação sob a qual o guru foi condenado. Ram Rahim, que se considera homem de Deus, continua sob investigação da alegada violação sexual de mais de 40 mulheres, da morte de um jornalista e de ter forçado alguns homens a castrarem-se para melhor se conectar a Deus. Gurmeet Ram Rahim nega todas as acusações que pesam sobre si. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, uma das mais antigas guerrilhas da América Latina, converteu-se em formação política. As FARC realizam desde domingo um congresso que define as linhas do novo partido. Escreve-se uma nova página na história da Colômbia, que viveu mergulhada na violência durante várias décadas. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia realizam desde domingo um congresso para definir as diretrizes do novo partido. Até quinta-feira, os 1.200 delegados vão definir a linha política e o nome do novo movimento político de esquerda. Para além disso, o Congresso deverá nomear os candidatos às eleições de 2018. Para já, serão designados 10 representantes, 5 deputados e 5 senadores para o atual Parlamento, que conta com 268 assentos. No final dos trabalhos, o partido será publicamente apresentado na Praça Bolívar, em Bogotá, onde se encontra a Assembleia Nacional. O antigo comandante das FARC, Rodrigo Londono, cujo nome de guerra era Timoshenko, afirmou ter grandes desafios pela frente e múltiplas dificuldades para se adaptar ao sistema e ao regime que o partido estará disposto a integrar e mudar. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que com Raul Castro foi o obreiro do acordo que levou à entrega das armas por parte das FARC, congratulou-se com esta iniciativa e pediu a reconciliação. Mais uma pausa no Jornal da Noite e agora para olharmos para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas do país. Maputo poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, uma mínima de 16, a previsão de 27 de máxima para Xai-Xai e 17 de mínima. Inhambane poderá ter uma máxima a rondar os 26 e uma mínima de 15 graus.
Para a cidade da Beira, esperam-se máximas de 26 graus Celsius, uma mínima de 18, 24 de máxima para Chimoio, 14 de mínima, 28 de máxima para Quelimane, 16 de mínima, para Tete, uma máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 18 graus. Para a cidade de Nampula, a previsão de 26 de máxima, 17 de mínima, Pemba com uma máxima prevista de 28 graus Celsius, 19 de mínima, Lixinga vai estar fresquinha, 23 de máxima, 10 de mínima. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo, a melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB, o seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. No Lago Urema. Durante a época das chuvas, o lago torna-se 20 vezes maior. Parece um mar. Muitos dos rios que fornecem água ao lago nascem a 50 km mais a norte, na Serra da Gorongosa. Que se ergue a 2.000 metros de altitude e retém as nuvens do Oceano Índico. No total, a Gorongosa tem 400 mil hectares de uma natureza fantástica. Um tesouro do mundo. E o trabalho de proteger esta joia nacional pertence aos 130 fiscais do parque. Forma em 3-3. Forma em 3-3. Vamos, mas segura, siga. Vamos embora. Cantando. Most of the time, these guys are out in the field. They have ranger posts scattered about the park where they work in teams of 6 or 7 guys. And they sweep areas for snares, they look for poachers. Muitos destes fiscais são provenientes das comunidades que circundam o parque. Vamos andar, vamos andar! Eles têm de estar em boa forma física para poderem patrulhar muitos quilómetros de mato todos os dias. These guys also have to be put through self-defense tactics. They must know like hand-to-hand combat, because we teach them not to rely on a firearm. That firearm is the last resort. Yaksuke, Sani, Li, go, Sani, Li, go, go. Vou fazer nas calmas primeiro. Olha só, está a ver? Esquivou a defender para fora. Não quero ver alguém que... Yeah! Master, here's another guy who wants to try you. But I know nothing. Okay. So.
No, it's okay. It's okay. It's good. It's perfect. This is obviously no match. That's great. All right. Woo! O país tem déficit. A secretária permanente